Vamos lembrar o seguinte que eu mostrei a vocês, se não me engano, segunda-feira. Quando se trata de polígonos, eles possuem lados e ângulos internos. E os ângulos internos de um polígono, eles são vistos através da quantidade, olha bem, da quantidade de triângulos que esse polígono pode formar, ok? Até mostrei a vocês uma relaçãozinha, né? Que vai variando, mandei uma tabelinha para vocês. A tabelinha, se você observar do triângulo, quadrado, pentágono, a cada lado que aumenta, aumenta 180 graus, ok? Também mostrei a vocês o quê? Todo polígono, ele possui um ângulo interno e um ângulo externo. E a soma desses dois ângulos tem que ser igual a 180 graus. Isso é primordial. Agora, se eu já conheço um desses ângulos, eu vou achar. Se eu conheço o interno, eu vou achar o externo. Se eu conheço o externo, eu vou achar o interno. Basta pegar o que eu subtrair, o que eu conheço de 180 graus. Então, isso eu mostrei a vocês na segunda-feira. Então, na questão de número 1, tem 4 polígonos, tem 3 polígonos, quer dizer, ele pergunta o seguinte, para que você determine, ache a soma dos ângulos internos, cada ângulo interno e cada ângulo externo. Só que ele me fala uma coisinha importante. No caso aqui, ele até nem falou, mas considera-se os seus polígonos regulares. Aí o que são polígonos regulares? São polígonos que possuem todos os ângulos congruentes. Quer dizer, iguais. Letra A é um pentágono que se divide em 3 triângulos. A soma dos seus ângulos internos seria o quê? 180 vezes 3, que ele forma 3 triângulos, que daria então 540 graus. O ângulo interno, como ele é regular e tem 5 ângulos internos, basta pegar 540 e dividir por 5, que vai dar 108 graus. E agora o seu ângulo externo? O que fazer? Basta pegar 180 menos 108, que é igual a 72. Eu acabei de falar o quê? Um ângulo interno mais o externo tem que ser igual a 180 graus. Se eu conheço um, logicamente eu vou ter o outro. A próxima figura que nós temos aqui é um octógono regular que tem 8 lados e é dividido em 6 triângulos. Para saber o valor do ângulo interno, basta fazer o quê? Como são 6 triângulos, é 180 vezes 6, que dá 1080. Para saber o ângulo interno dele, como ele é regular, os ângulos são iguais, basta você dividir 180 por 8. Acharíamos 135 graus. E para saber o valor do ângulo externo, seria o quê? 180 menos 135, que vai ser igual a 45 graus. Então, observe que é bem simples. Eu vou falar a próxima figura, depois vocês copiam. A próxima figura é um dodecágono regular, a letra C, e o dodecágono ele tem 12 lados. E ele é separado, ele é dividido em 10 triângulos. Para saber o ângulo interno dele, o que fazer? Basta multiplicar 10 vezes 180, que daria 1.800 graus. Para saber, no caso, o ângulo interno dele. Como ele é irregular, basta dividir 1.800 por 12, que tem 12 lados, ou 12 ângulos. Ficaria, então, igual a 150 graus cada ângulo interno. E para achar o ângulo externo dele, o que fazer? É 180 menos 150, que é o interno, que daria, então, 30 graus. Pessoal, agora vai. Eu quero que vocês agora olhem com atenção, que agora vai valer 2 partes que são super importantes, tá bom? Que ela vai até aparecer na página 21, no Organize Suas Ideias. Na questão de número 2, ela fala o seguinte,
Na atividade anterior, compare o número de vértices de cada polígono com o número de diagonais que foram feitas. Se você olhar, no caso, a letra A, o pentágono, tem 5 lados e tem 2 diagonais. Se você olhar a próxima figura, que é o octógono, ele tem 8 lados e tem 5 diagonais. E assim por diante. Aí ele fala uma perguntinha. O que pode concluir sobre o número de triângulos formados nessa situação? Então, o que você pode ter de conclusão em relação ao número de triângulos formados? Repare o seguinte, na figura de 5 lados, formou-se 2 triângulos, 3 triângulos, quer dizer. Na figura de 8 lados, eu formei 6 triângulos. Na figura de 12 lados, foi formado, no caso, 10 triângulos. Então, olha bem, o número de triângulos formados corresponde ao número de vértices do polígono menos 2. Ou melhor dizendo, ao número de lados menos 2 também. Então, reparem bem. Poxa, tinha 5 lados, formei 3 triângulos. Tinha 8 lados, eu formei 6 triângulos. Tinha 12 lados, eu formei 10 triângulos. Então, a quantidade de triângulos formados, ela corresponde ao quê? Ao número de vértices dele, de pontos, menos 2. Isso em termos de número, né? Aí a letra B. Considerando a conclusão acima, escreva uma fórmula. Fórmula é uma maneira matemática para obter a soma da medida dos ângulos internos de um polígono. Gente, essa fórmula aí, o Sais, ele quis induzir vocês a pensarem nisso. Mas já adianta a vocês que existe uma fórmula matemática para que você calcule direto a soma dos ângulos internos de um polígono. E que fórmula é essa? Está na letrinha B. Eu quero até que vocês peguem um marca-texto ou até uma caneta, um lápis, e passa em cima da letra B da questão 2. Tá? Como é que você pode determinar a soma dos ângulos internos de qualquer, olha bem, de qualquer polígono? Então, a soma dele é sempre igual. Abre o parênteses. N menos 2, fechou parênteses, vezes 180. Complementem aí. Onde N, esse Nzinho aí, ele indica o número de vértices ou o número de lados. Ok? Vou repetir. Então, olha bem. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono, qualquer um deles que você imagine, é sempre igual. Abriu parênteses. N menos 2, fecha parênteses, vezes 180 graus. Isso é fixo, tá bom? Não vai mudar nunca. Onde, aí que tá importante, onde N, essa letrinha N, é o número de vértices ou o número de lados de um polígono. Então, isso aí, para mim, é fixo. Não muda nunca. Tá? Continuando. Terceira questão. Calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um octógono regular. Olha bem a terceira questão. Usando a fórmula anterior. Se você observar na letra B da questão 1, você viu que o octógono regular tem a soma dos ângulos internos dele é 1080 graus. Você viu isso? Agora, se eu usar a formulazinha lá, N menos 2 vezes 180, quanto é que eu vou achar? N é o número de vértices. O octógono ele tem 8 lados e tem 8 vértices. Então, o que fazer? 8 menos 2 vezes 180. Ficaria, então, 6
vezes 180, que daria 1.080 graus. Se você comparar com a letra B da questão número 1, é a mesma coisa. Só que aí já é uma fórmula matemática que ela é mais direta. Nesse caso aí, nessa formulazinha, você não precisa separar a figura em vários triângulos. Basta saber quantos vértices ele tem e fazer a conta. E como é que eu faço para saber o ângulo interno desse polígono? Como ele é um octógono regular, ele vai ter 8 lados. Então, basta dividir a soma, que é 1.080 por 8. Então, 1.080 por 8 é igual a 135 graus. Então, está repetindo a página anterior. Quarta questão. Determine a medida dos ângulos internos de um decágono regular de maneira que você preferir. Eu prefiro usar a relação matemática. Como o decágono tem 10 vértices ou 10 lados, então o que fazer? Abre parênteses, 10 menos 2 vezes 180. 10 menos 2 dá 8. 8 vezes 180 ficaria igual a 1.440 graus. Então, quer dizer o quê? A soma dos ângulos internos de um decágono regular vale 1.440 graus. E para saber o valor do ângulo interno, basta pegar essa soma que nós achamos e dividir por 10, porque ele possui 10 ângulos. Então, 1.440 dividido por 10 é igual a 144 graus. Questão de número 5. A questão de número 5, para fazer essa questão, você tem que estar olhando, ali tem sua resposta, mas você tem que estar olhando a figura que tem na sua apostila. Isso que é importante, você olhar a figura da sua apostila. Então, observe o seguinte, determine as medidas dos ângulos internos do triângulo isósceles que compõe o seguinte mosaico, formado apenas por pentágonos regulares e por triângulos isósceles. Então, o triângulo isósceles está até num azul mais forte e o pentágono um azul mais claro. Mas o pentágono ele é regular. Esse pentágono ele é regular, ele possui todos os ângulos com a mesma medida. Ok? Com a mesma medida. Se você usar a formulazinha anterior, n menos 2 vezes 180, como ele é um pentágono, tem 5 lados. Então, ficaria 5 menos 2 vezes 180. 3 vezes 180 daria 540 graus. Isso é a soma de todos os ângulos de cada pentágono. Mas, para você saber um ângulo só, o que fazer? Basta você, no caso, dividir o 540, olha bem, o 540 por 5. Você acharia 108 graus. Então, cada ângulo do seu pentágono mede 108 graus. Cada ângulo dele. Agora, eu não quero saber o pentágono. Eu quero saber no triângulo isósceles. Aí a pergunta que eu faço a vocês, o que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui dois lados, dois ângulos iguais e um diferente. Isso é um triângulo isósceles. Dois ângulos iguais e um diferente. Agora, observem apenas um ângulo do pentágono e um ângulo, no caso, do meu triângulo isósceles. Reparem que existe uma reta inteiriça que divide a figura em duas partes, é um mosaico. Tem a parte da figura superior e a parte inferior.
Mas observe o seguinte, que eu sei que o ângulo interno do pentágono é 108 graus. E se você observar o triângulo, no caso, isósceles, ele complementa com o pentágono e formam dois ângulos que são, no caso, suplementares. Então, eu poderia já achar o ângulo da base no caso desse triângulo. Como assim? 108 mais x é igual a 180. Então, x é igual a 180 menos 108. Então, x é igual a 72 graus. Então, por esse motivo, está na sua telinha 72. Então, esse nosso triângulo isósceles vai ter dois ângulos da base que medem cada um 72 graus. Mas ele é um triângulo. E você aprendeu o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Ou seja, então quer dizer o quê para mim? Se, no caso, dois ângulos medem 182, quanto mediria o terceiro? O que fazer? 182 mais 182 mais x igual a 180. Então, x, quer dizer, o ângulo que eu quero saber que falta é 180 menos 144. X ficaria igual a 36 graus. Ok? X igual a 36 graus. Questão de número 6. Sabendo que o pentadecágono regular ele possui 15 lados. Então, olha bem, tem 15 lados e 15 vértices. Determine, letra A soma dos seus ângulos internos. Como tem 15 lados, o que fazer? 15 menos 2 vezes 180. Ficaria, então, 13 vezes 180, que daria 2.340 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um pentadecágono é igual a 2.340 graus. Letra B. Ele quer saber quanto mede cada ângulo externo dele. Ah, mas como assim ângulo externo? Vamos lembrar um negocinho que você viu. Eu mostrei a vocês, na segunda-feira, que num polígono ele vai ter sempre um ângulo interno e um ângulo externo. E mostrei que a soma desses dois ângulos é sempre igual a 180 graus. Mostrei isso. Ou seja, então quer dizer o quê? Se eu achar, no caso, o ângulo interno do pentadecágono, eu vou achar o externo. Com certeza sim. Então, o primeiro passo aí na letra B é achar um ângulo interno do pentadecágono. E como fazer isso? Basta dividir a soma dele, caso 2.340, pelo número de ângulos, que são 15 ângulos. Então, fazendo a divisão, acharíamos 156 graus. Então, 156 graus é cada ângulo interno de um pentadecágono regular. Agora, para saber o externo, o que fazer? Basta fazer 180 graus menos 156, que daria 24 graus. Então, as transmissões online, elas são importantes. Tá? Ela é muito água. Olha só o que ele fala. Ó. Determine o valor de x, sabendo que os polígonos regulares abaixo são regulares. Então, x ele parte de um vértice. Só que junto com o x tem um hexágono e tem um octógono regular. Mas se você pegar aquele vértice x
e der uma volta completa, ele vai ter quantos graus? 360 graus, correto? Só que para isso acontecer, eu tenho que ter o ângulo interno do hexágono e tem que ter um ângulo interno do octógono. Porque o ângulo do hexágono mais o ângulo do octógono mais o x, os três juntos são iguais a 360 graus. Olha que questão interessante essa. Então, não é só você fazer, você tem que se basear em toda a questão teórica para poder determinar essa conta. Porque onde está x é igual àquela que você me perguntou, Tiago. Para você trabalhar com x, tem que ver quem cerca esse vértice. Então, tem um ângulo do hexágono. Então, por exemplo, o hexágono regular. Como é que eu vou achar o ângulo interno dele? Primeiro ficaria o quê? 6 menos 2 vezes 180. Daria 4 vezes 180, daria 720. Como são 6 ângulos, dividido por 6, dá 120 graus. Cada ângulo interno. Octógono, a mesma coisa. 8 menos 2 vezes 180. Daria 1080 por 8, 105 graus. Eu achei o ângulo interno do hexágono e do octógono. Agora, ó, 120 mais 35 mais x, 360. Resolvendo a equação, daria x igual a 105 graus. Essa é igualzinha do mosaico da página anterior.